Olá, sejam muito bem-vindos! Já pararam para pensar como seria viver até os 150 anos e com saúde? Pois é, hoje a gente vai fundo na ciência da longevidade para entender se isso é coisa de ficção científica ou se é um futuro que, olha, talvez esteja bem mais perto do que a gente imagina. Vamos juntos desvendar esses segredos para uma vida mais longa. E tudo começa com aquela grande pergunta, né? Aquela que move todo mundo. Será que existe um limite natural para a vida humana? Por séculos, isso foi um baita mistério. Mas agora, a ciência está começando a achar umas respostas bem interessantes. E por enquanto, o recorde absoluto, super documentado, pertence a uma única pessoa. 122 anos e 164 dias. Esse é um marco. É o que define o limite do que a gente sabe que é humanamente possível até agora. E a dona desse recorde impressionante é a francesa Joan Calment. O melhor é que, quando perguntaram o segredo dela, a resposta foi essa aí, surpreendente para dizer o mínimo: azeite, vinho do Porto e muito, mas muito chocolate. Fala sério, parece a dieta dos sonhos, não é mesmo? Mas, como a gente vai ver, a história é um pouquinho mais complexa que isso. Bom, vamos entrar então na nossa primeira parte, o recorde a ser batido. A gente vai mergulhar nesse caso fascinante da Jeanne Calment para entender o que a ciência de verdade diz sobre os limites da nossa vida. Olha, a vida da Jeanne Calment parece um roteiro de filme. Ela nasceu antes mesmo da Torre Eiffel ser construída e viveu o suficiente para ver a internet surgir. Ela chegou a conhecer o Van Gogh e disse que ele era sujo e grosseiro. E tem mais, ela se manteve super ativa, praticando esgrima e andando de bicicleta. E acredite se quiser, fumou por quase um século. O que é realmente curioso aqui é que a vida dela, por mais excepcional que seja, meio que bate com o que a pesquisa moderna sugere que é o limite máximo teórico para a nossa espécie, algo entre 120 e 150 anos. Agora, na nossa segunda parte, a gente vai mais fundo. Vamos falar do limite biológico. Afinal, por que esse limite de 150 anos existe? A resposta, pasmem, não está só no nosso estilo de vida, mas lá no fundo, na menor unidade do nosso corpo, as nossas células. Então, lá nos anos 60, um cientista chamado Leonard Hayflick descobriu uma coisa fundamental. As nossas células, elas não se dividem para sempre, não. Elas têm tipo um contador interno, sabe? Um limite de divisões. Pensa num cadarço que só dá para amarrar um certo número de vezes antes de ele começar a desfiar. Com as nossas células, é mais ou menos por aí. E a peça-chave desse mecanismo todo são os telômeros. Se os nossos cromossomos são os cadarços daquele exemplo, os telômeros são aquelas pontinhas de plástico que protegem ele, sabe? O lance é que, toda vez que uma célula se divide, um pedacinho desse telômero se perde. Ele vai ficando cada vez mais curto. E aí, quando essas pontinhas protetoras ficam curtas demais, a célula recebe um sinal, um pare. Ela para de se dividir. Ela entra no estado que os cientistas chamam de senescência. É basicamente o nosso relógio biológico apitando lá no nível celular, ditando o ritmo do nosso envelhecimento. Essa ideia de limite celular é incrível, né? Se a galera que está acompanhando concorda, já deixa um like aí pra gente saber. Vamos para a terceira parte, desvendando os segredos genéticos. Ok, a gente entendeu que existe um limite celular, mas por que será que algumas pessoas chegam tão perto dele enquanto outras não? A resposta está no nosso DNA e em algo que é ainda mais fascinante. A gente precisa falar de epigenética. É um conceito muito poderoso. Pensa assim, o DNA é fixo, tipo um livrão de receitas que a gente herda da família. Mas a epigenética são as anotações, os post-its, as páginas dobradas que dizem: use essa receita hoje, essa aqui guarda para depois. E o que faz essas anotações? Fatores como dieta, exercício, tudo isso pode alterar a forma como nossos genes se expressam. Isso nos leva direto a uma pesquisa incrível com supercentenários aqui do Brasil. O estudo mostrou que eles têm umas armas secretas genéticas. Primeiro, a faxina das células deles funciona a todo vapor, com a mesma eficiência de alguém de 20 anos, limpando todo o lixo de proteína que causa doença. E segundo, as células de defesa deles são tipo uns Transformers. Células que normalmente só dão ordens, a CD4, conseguem se transformar em soldados de elite, a CD8, e partir para o ataque direto. É impressionante, não é? E agora a nossa quarta parte, estratégias para uma vida longa. Bom, a genética é importante, claro, mas não é o destino final. Então a pergunta de $1 milhão é: o que a gente pode fazer ativamente para influenciar nosso relógio biológico?
A ciência já tem algumas pistas bem interessantes. Uma das estratégias mais estudadas é a tal da restrição calórica. Mas olha que curioso o resultado de um estudo recente. No primeiro ano, o pessoal que comeu menos calorias perdeu peso, óbvio. Mas os telômeros deles encurtaram mais rápido. Totalmente contraintuitivo, né? Só que aí, no segundo ano, quando o peso estabilizou, o ritmo de encurtamento diminuiu, ficou mais lento que o do outro grupo. Isso só mostra como o nosso corpo é complexo e como as respostas biológicas podem mudar com o tempo. Agora, vamos dar um pulo na Suíça. Lá, um estudo super rigoroso analisou o impacto de suplementos. Os cientistas juntaram 777 idosos e, durante 3 anos, deram para uma parte deles 1 grama de ômega 3 por dia. E para medir os efeitos, eles usaram os tais relógios epigenéticos, que conseguem analisar o DNA e estimar a idade biológica do corpo, que nem sempre é a mesma da carteira de identidade. E o resultado foi notável. A suplementação com ômega 3 conseguiu desacelerar o envelhecimento biológico em até 4 meses ao longo desses 3 anos de estudo. Isso é uma evidência bem forte de que uma intervenção relativamente simples pode ter um impacto real no nosso relógio biológico. Chegamos à nossa quinta e última sessão, o futuro radical. Dieta, suplementos, isso é o presente. Mas a ciência de ponta já está de olho no futuro muito mais radical. E também bem controverso. Então se preparem, porque agora o assunto fica sério. Então, bem-vindos a lugares como Próspera, lá em Honduras. São zonas que têm regras próprias, que permitem que empresas como Unlimited Bio testem terapias gênicas de longevidade direto em voluntários. É quase como um velho oeste do biohacking, onde o progresso pode ser mais rápido, mas os riscos, claro, também são bem maiores. E olha só o que eles andam testando. Uma terapia com a proteína VEGF, que promete aumentar os vasos sanguíneos, e outra com folistatina, para aumentar a massa muscular. As promessas são de mais força, mais resistência. Só que, do outro lado, os especialistas alertam para riscos bem sérios: edema, risco de cegueira, reações do sistema imune, principalmente porque faltam dados robustos em humanos. Do lado da empresa, a confiança é total. Eles se baseiam em estudos com camundongos e acreditam firmemente que essa proteína, a VEGF, é uma chave mestra para a longevidade. Mas, do outro lado do ringue, está a visão cética da ciência tradicional. O professor Yala Hetwala, que estuda essa proteína há décadas, é direto e reto. VEGF não é remédio para longevidade. Ele diz que pode até ajudar a crescer vasos, mas não ataca as causas do envelhecimento. E esse é o grande debate no futuro da medicina. E assim, a gente fecha o círculo. Começamos com a dieta de chocolate da Johnny Calment e chegamos nas terapias gênicas experimentais. A busca por uma vida mais longa está empurrando a gente para fronteiras que não são só científicas, mas também éticas. E aí fica a pergunta final para a gente refletir. Se a ciência entregasse a chave para viver até os 150 anos com saúde, seria uma boa ideia usar? Quais seriam as consequências para a sociedade, para o planeta e até para a nossa própria ideia do que é uma vida bem vivida? Essa é uma pergunta daquelas, bem complexa, e a gente quer muito saber a opinião de quem nos acompanha. Deixem as respostas aí nos comentários. Se essa nossa análise de hoje trouxe algo novo, não esqueçam de curtir, compartilhar com quem também se interessa pelo assunto e, claro, se inscrever para mais Ciência Explicada. Até a próxima!